Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática aqui na quinta etapa. E o nosso conteúdo de hoje é equação do segundo grau com uma incógnita. Então, esse conteúdo está no seu livro, na página 92. Com certeza você já escutou falar isso, né? Equação do segundo grau, incógnita. O que isso significa? Porque esse ano, gente, eu quero que vocês pelo menos compreendam o significado das palavras antes da gente começar propriamente as resoluções de atividades, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o que é equação de segundo grau, o que significa a palavra incógnita, para depois a gente começar a resolver atividades, tá bom? Então, vamos pegar aí o seu livro de matemática, na página 92. Vamos lá, então? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: o que é uma equação de segundo grau? Então, gente, é importante a gente entender que equação está originalmente relacionada à palavra igualdade. É quando eu quero dizer que um número é igual a outro. Então, quando eu tenho uma igualdade, eu posso até representar uma equação, por exemplo, com uma balança. Então, com certeza vocês já foram numa feira e viram que de um lado está o peso de 1 quilo para, por exemplo, eu comprar 1 quilo de batata. Então, no momento que eu faço isso, eu estou fazendo uma equação. Equação é um equilíbrio, é uma igualdade. É dizer que um lado é igual ao outro, certo? E muitas vezes nessa igualdade há números conhecidos e outros não conhecidos. Então, quando essas equações existem letras e números que a gente não conhece, as letras, o valor dela, a gente vai dizer que ela é uma incógnita. Então, todas as vezes que a gente tem uma equação e tem uma letra que a gente não sabe o valor dessa letra, a gente diz que essa letra é uma incógnita, tá certo? Então, agora você já sabe o que é uma equação. Equação é uma igualdade. Você já sabe que quando nós temos letras que não sabemos o significado dela, ela é uma incógnita, tá certo? E essas letras, geralmente, elas são X, Y ou Z. Então, quando a gente tem o X, o Y ou Z, a gente está representando uma incógnita, que é um número que eu não sei o valor. Tá vendo como é muito fácil? Então, devagarzinho, a gente vai aprendendo, entendendo o significado de cada um dos conteúdos que estamos aprofundando esse ano, certo? Então, o formato básico de uma equação, você já deve ter observado. Olha, geralmente tem uma letra A, um X, com esse 2 aqui que a gente chama ao quadrado, nós temos um B e um X e um C. Isso aqui é uma equação de segundo grau completa. Nela, o X é nossa incógnita, né? Que não sabemos o valor, certo? E você pode observar que o X está elevado ao expoente 2, ou seja, X ao quadrado. Por isso é que eu posso dizer que aqui é um exemplo de equação de segundo grau, porque o X está elevado ao quadrado. E aí de casa você deve estar dizendo: ah, mas não tem essa letra A, essa letra B, essa letra C. Vocês vão saber que essa letra A, B e C, elas vão ter números. Então ela não vai ser incógnita, tá certo? Então vamos relembrar o formato básico da equação, é esse aqui, tá certo? X elevado ao quadrado, ao lado do X vai ter um A, que a gente vai substituir por um número, nós vamos ter o B e nós vamos ter o C. E por que nós falamos que é uma equação de segundo grau?
porque o x está elevado ao quadrado. Então, isso aí, com certeza, vocês já compreenderam muito fácil, né? O A, que é o que eu estava falando para vocês, vou afastar aqui um pouquinho, o A é chamado de coeficiente primário. Ó. Esse A aqui que estava ao lado do x, certo? É coeficiente. Ele é primário porque ele é primeiro. Depois vem o B, que é secundário porque vem segundo, né? E o terceiro é o C, que ele é o termo independente. Então, o que você... Se eu tenho uma equação de segundo grau e eu quero saber o valor de A, o valor de B e o valor de C, é muito fácil. O valor de A é esse número que está ao lado do x elevado ao quadrado. Então, aqui, meu valor de A é 2. Tá vendo como é fácil? O valor de B é 4. E o valor de C é o termo independente, menos 6. Vamos ver como você já sabe nesse segundo caso, olha. Quem é o valor de A? Quando não tem número, eu já sei que é 1. Então, o valor de A aqui é 1. Qual o valor de B nessa equação de segundo grau? Menos 5. E qual o valor de C? 2. Então, você já está entendendo muito fácil. O x é a incógnita e os números que estão ao lado do x é o coeficiente. Nesse primeiro x, que está elevado ao quadrado, meu coeficiente é A. Nesse segundo x, meu coeficiente é B. E nesse termo independente, meu coeficiente é C. Então, se eu tenho uma equação do segundo grau e eu peço para você retirar qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C, você já sabe, porque está aí muito fácil para a gente entender e retirar, tá certo? No livro de vocês também, vem falando um pouquinho quando é que a equação de segundo grau é completa e quando é que ela é incompleta. Ela é completa quando nós temos todos os coeficientes. Quando eu tenho um A, quando eu tenho um B e quando eu tenho um C. Então, esses dois exemplos aqui são equações de segundo grau completas. Por quê? Porque eu tenho um A, que é 2, eu tenho um B, que é 4, e eu tenho um C, que é menos 6. Como eu sei, professor? Olha, o primeiro aqui é o A, o segundo termo é o B, o terceiro termo é o C. Então, se eu tenho A, B e C, a equação de segundo grau, ela é completa, tá certo? Se A, B e C é diferente de zero, a equação de segundo grau é completa. E quando é, professora Denise, que ela é incompleta? Quando algum dos coeficientes B ou C, porque A nunca pode ser zero, quando B ou C é igual a zero, então aí ela é incompleta. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu tenho A igual a 2. Eu não tenho B. O B é igual a zero, porque eu não tenho aquele número acompanhando o x. E nós temos o termo independente, que é C, menos 4. Nesse segundo exemplo, eu tenho apenas A e B. A é igual a menos 1, porque como eu não tenho um número aqui, eu já sei que é 1. Como está negativo, é menos 1. E eu tenho um B, que é 3, mas eu não tenho um C. Por isso é que C é 0. Então, vamos só repetir rapidinho, que eu tenho certeza que você já compreendeu. A equação de segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Quando eu tenho todos os coeficientes A, B e C diferente de zero, a equação de segundo grau, ela é completa. Quando algum dos coeficientes é igual a zero, o B ou C, ela é incompleta. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e perceberam como a equação de segundo grau é muito fácil, tá certo? Então,
Vamos acompanhar as atividades, responder, que eu tenho certeza que os seus conhecimentos serão aprofundados, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.